Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo falaremos do multivibrador biestável. Mas antes de entrarmos na análise do seu funcionamento, vamos aqui dar uma breve explicação do que é um multivibrador. Em eletrônica é bastante comum precisarmos de pulsos para as mais diversas finalidades. Os circuitos que geram esses pulsos são chamados de osciladores. E temos aí inúmeros tipos de circuitos osciladores que geram uma infinidade de tipos de pulsos com as mais diferentes formas de onda. O multivibrador é um tipo de circuito oscilador que gera em sua saída pulsos com dois níveis de tensão apenas. Temos então em sua saída um nível de tensão baixo ou um nível de tensão alto. No projeto do circuito multivibrador, definimos quais serão esses níveis de tensão e a duração desses pulsos, inclusive. Na verdade, existem três tipos de multivibradores, cada um com suas particularidades de funcionamento e de aplicabilidade. Os multivibradores podem ser implementados de diversas maneiras, utilizando-se de diversos tipos de componentes eletrônicos, mas como o nosso assunto é o transistor, nesse momento estudaremos esses três tipos de multivibradores a transistor. Os multivibradores a transistor, devido à sua característica construtiva, possuem duas saídas, uma saída normal e uma saída complementar. Ou seja, se a saída normal estiver desligada, obrigatoriamente a saída complementar ou negada ou invertida, como também é chamada, estará ligada e vice-versa. Normalmente usamos a saída denominada de normal, e essa saída é identificada pela letra Q maiúsculo, mas nada impede que seja utilizada a saída complementar, que é identificado pela letra Q maiúscula com a barrinha em cima, Q barrado. Ou ainda as duas saídas, Você pode usar só uma, só a outra ou ambas. Depende da sua necessidade. O nome desses multivibradores é dado de acordo com o seu funcionamento. Assim, temos o multivibrador biestável, o multivibrador monoestável e o multivibrador astável. Esse termo estável vem de estabilidade mesmo, viu, pessoal? E está associado às condições da saída do multivibrador. Assim, temos um multivibrador onde suas saídas são estáveis, outro cujas saídas são não estáveis ou instáveis, e ainda um outro tipo em que as suas saídas ora são estáveis, ora são instáveis. Uma saída estável é aquela que permanece numa determinada condição, a condição de ligada ou de desligada, indefinidamente, e só mudará essa condição se atuarmos externamente no circuito. Já uma saída não estável ou instável, como queiram, é aquela que, ao ser levada a uma determinada condição, a de ligada ou de desligada, seja por uma atuação externa ou não, depois de algum tempo vai retornar à condição anterior. Então temos aqui um bloquinho com uma representação genérica do multivibrador biestável, só para ilustrar as suas saídas, Então a gente disse que um multivibrador biestável, e isso não é uma característica só dele, tá, pessoal? Todos os três tipos de multivibradores que a gente vai estudar, esse biestável, em seguida o monoestável e por fim o astável, todos eles possuem essas duas saídas, uma saída Q e uma saída Q barra. Essa saída Q a gente chama de saída normal e essa Q, com essa barrinha em cima, a gente diz que é uma saída invertida ou negada ou complementada, como queiram. O que interessa é o seguinte: se a saída Q está desligada, obrigatoriamente a saída Q barra estará ligada.
E vice-versa, né? Se a gente ligar a saída Q barrada desligará. O multivibrador biestável, então, é aquele que possui dois estados estáveis. Daí o termo bi, né, da palavra biestável. Dessa forma, estando ele com a sua saída no estado de desligado, pessoal, quando a gente fala na saída, ele tem duas saídas, mas quando a gente fala da saída, a gente está falando aqui da saída normal, da saída Q, né? A gente já sabe que a outra saída será o inverso disso, legal? Então, muitas vezes aqui eu vou me referir só à saída do multivibrador. Eu estou falando da saída normal. Então, olha só, estando ele com essa saída no seu estado de desligado, e esse estado é estável, né? Ele só mudará essa saída do estado de desligado para o estado de ligado se atuarmos sobre ele. Então, essa saída está desligada. Obviamente que essa aqui estará ligada, mas vamos nos referir sempre a essa. Então, se ela está desligada, para que ela seja ligada, eu sou obrigado a atuar no circuito. Esse circuito vai possuir uma entrada de pulsos. Eu sou obrigado a aplicar um pulso na entrada de disparo desse circuito. Aqui dentro a gente tem o circuito, né, que a gente vai estudar já como que ele funciona. A gente está falando só assim, genericamente, sobre o multivibrador, né? Então eu tenho que aplicar um pulso para ligar essa saída. Agora, essa condição de ligado também é estável. Então, uma vez que eu apliquei um pulso e liguei essa saída, ela vai ficar ligada indefinidamente. Se eu quiser desligar essa saída, aí eu tenho que aplicar um outro pulso. Eu tenho que aplicar um pulso para ligar e um outro pulso para desligar. Então, por isso que a gente colocou aqui que esse multivibrador ele necessita de pulsos de disparo. Veja que interessante, né? A gente está falando que os multivibradores são circuitos que geram pulsos na sua saída. Mas para a gente fazer isso, alguns deles a gente é obrigado a aplicar pulsos numa entrada específica que ele vai ter, né? Para que um circuito gerador de pulsos funcione. Daí, aquilo que a gente disse, que os circuitos osciladores são muito utilizados na eletrônica, né? Em outras palavras, né, pessoal? A gente pode falar que o multivibrador biestável é aquele em que eu preciso mandar ele ligar a saída e mandar ele desligar essa saída, porque as duas condições, os dois estados dessas saídas são estáveis. Já no multivibrador monoestável, ele tem apenas um estado estável. Bom, essa saída possui dois estados. E eu estou falando que apenas um estado é estável. Então, isso significa que o outro estado é um estado não estável. Daí o termo mono de um, ele só tem um estado estável, que é o estado de desligado dessa saída. E para ligarmos essa saída, devemos atuar externamente no circuito, ou seja, se eu quero ligar essa saída aqui, ela é estável, vai ficar desligada indefinidamente. Se eu quiser ligá-la, eu sou obrigado a aplicar um pulso. Então, esse multivibrador monoestável também necessita de pulsos de disparo. Eu dou um pulso aqui, eu ligo a saída aqui. Ele entrou naquela condição não estável ou instável. E o que significa isso? Significa que daí a pouco, sozinha, automaticamente, ela vai desligar, ela vai voltar para a condição anterior. Em outras palavras, nesse multivibrador, no monoestável, eu preciso mandar ele ligar, senão ele não sai desse estado, né, que é estável. Mas uma vez ligado, ele se desligará sozinho após algum tempo. E esse tempo, pessoal, pode ser controlado. A gente pode definir quanto tempo eu quero que ele fique ligado e depois desligue sozinho. Eu estou descrevendo aqui o que? Um timer, ou temporizador, ou ainda relé de tempo, né? Como vocês, eletricistas,
costumam chamar esse tipo de funcionamento. É um relé de tempo eletrônico, obviamente, né? Porque nós temos vários outros tipos de relés de tempo. O multivibrador estável é aquele em que os dois estados de saída, o estado ligado e o estado desligado, são não estáveis ou instáveis, né? Nesse multivibrador não é necessário uma atuação externa para que ele troque de estado. Uma vez que você energiza esse circuito, ele começa as mudanças de estados automaticamente. A gente vai ver no seu estudo que o tempo de cada estado pode ser controlado. A gente é que vai definir isso aí, através de valores de componentes que a gente vai usar no circuito. Dessa forma, podemos definir a sua frequência de oscilação. Se eu quero que ele fique ligando e desligando mais rápido ou mais devagar, a gente é que vai definir isso aí. Esse cara, então, não precisa de pulso de disparo, tanto que eu não representei aqui a entrada de pulso. Você ligou ele, energizou, ele já sai fazendo o serviço sujo. Um bom exemplo desse tipo de multivibrador são essas luzes, normalmente uma cor de laranja e a outra vermelha, que ficam piscando alternadamente e que a gente vê por aí nas entradas e saídas de carros, em garagens, estacionamento, né? Aquilo lá é um multivibrador estável. Não tem ninguém lá apertando um botãozinho para aquelas luzes ficar mudando lá, quem acende e quem apaga, né? E a coisa fica acontecendo sozinho, automaticamente. É um pisca-pisca. É mais ou menos um pisca-pisca, né? Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o multivibrador biestável. Esses outros dois tipos aí, o monoestável e esse astável, a gente vai estudar e falar sobre eles nos próximos vídeos. Temos aí o circuitinho básico do multivibrador biestável a transistor. É um circuito eletrônico composto basicamente por dois transistores, né? É claro que se eu tenho transistor, eu preciso dos elementos polarizadores, né? Os resistores de base, resistores de coletor, para que a gente polarize convenientemente esses transistores, senão eles não funcionam, né? Esses transistores estão ligados no circuito de tal forma que sempre vai apresentar duas situações. Um dos transistores estará em corte e o outro saturado. Então, se esse T1 aqui estiver em corte, obrigatoriamente T2 tem que estar saturado e vice-versa. Como isso acontece é o que a gente está começando a conversar aqui, como a gente vai explicar o funcionamento. O multivibrador biestável ele é conhecido também como flip-flop. Esse termo flip-flop só é usado para o multivibrador biestável, tá? Esse termo não se aplica para os outros dois tipos de multivibradores. Vocês vão enjoar de escutar essa palavra flip-flop quando a gente estiver lá em eletrônica digital. Nesse circuito, a gente tem algumas coisas que a gente vai chamar a atenção de vocês aqui. Por exemplo, esse transistor 1 é igual a esse transistor 2. Esse resistor de coletor do transistor 1 é igualzinho o resistor de coletor do transistor 2. Esse resistor de base do transistor 2 é igualzinho a esse resistor de base do transistor 1. Ainda nesse circuito, algumas coisas podem ser observadas. Por exemplo, a base dos transistores estão polarizadas por corrente constante, que é aquele tipo de polarização de base que a gente já estudou, né? Apesar de termos resistores de base RB1 e RB2 identificados, né, como resistores de base, o que de fato eles são, né? A resistência de base total de cada transistor é dado da seguinte maneira, né? Quem é a resistência de base do transistor 1? Olha, é RB1 mais RC2, né? Porque para que eu pegue tensão da fonte
e aplique na base desse transistor depende de RB1 e RC2. Assim como o que forma a resistência de base de T2, além do RB2, também temos o RC1. A tensão de base para cada um dos transistores é proveniente do coletor do outro transistor. Olha só, a tensão de base aqui do transistor 1 vem de onde? Do coletor aqui do transistor 2. Assim como a tensão de base do transistor 2 vem do coletor do transistor 1. Se de fato o que a gente afirmou fosse verdadeiro, né, pessoal? T1 é exatamente igual ao T2, RB1 é igualzinho ao RB2 e RC1 for igualzinho ao RC2, esse circuito simplesmente não funcionaria como um multivibrador, porque ao ser ligado, os dois transistores entrariam em condução na região ativa, e como são iguais e os resistores de polarização de ambos também são iguais, teríamos as duas saídas, a saída Q e a saída Q barrado, com o mesmo valor de tensão. Veja que a gente representou, né, pessoal? As saídas Q e Q barrado é o coletor de cada um dos transistores. Quem é Q e quem é Q barrado, a gente vai ver daqui a pouco como definir isso aí, tá legal? Então, como eu sempre costumo fazer, eu vou mostrar para vocês isso que a gente acabou de comentar lá no simulador. Temos aqui o nosso circuitinho, exatamente aquele circuitinho que a gente estava mostrando para vocês lá no diagrama, só que aqui a gente colocou valores, né, de resistores. Por exemplo, os resistores de coletor valem 470 ohms. Aqui no simulador, pessoal, se eu falo que esse cara tem 470 ohms, ele tem exatamente 470 ohms, tá? Então, os dois são exatamente iguais. O mesmo vale para os resistores de base. Se eu digo que eles valem 39K, eles valem exatamente 39K. Temos aqui os dois transistores NPN, e eu estabeleci que esses dois transistores têm exatamente o mesmo ganho. Então, falando aqui, ó, que esse transistor tem um ganho de 100 e esse aqui também tem um ganho de 100, ok? Coloquei instrumentos aqui para a gente monitorar esses valores de tensão e ver que os dois transistores estão funcionando normalmente na região ativa. Mas não vai acontecer aquilo que a gente disse que deveria acontecer no multivibrador biestável. A gente disse que quando energizar esse circuito, um transistor deveria saturar e o outro cortar, e ficar nessa condição estável indefinidamente. E aí depois a gente vai ver como fazer eles mudarem de estado, né? Então aqui, como os componentes são iguais, isso não vai acontecer. Eu vou ligar para você dar uma olhadinha. Olha só, a tensão dessa saída aqui, ó, que é o coletor de T2, 7,03 volts. E olha a tensão na saída do coletor de T1 aqui, ó, 7,03 volts. Os dois exatamente iguais. Os dois transistores estão conduzindo, mas nenhum transistor saturou, nem tampouco o outro entrou em corte. Então, os dois transistores aí em condução. Coloquei um voltímetro aqui também para a gente monitorar a queda de tensão em cima desse resistor de emissor aqui. Mais para frente, na explicação do circuito, a gente vai comentar direitinho para que serve esse resistor de emissor. Mas é para a gente ter uma ideia de qual é o potencial, né, aqui no emissor desses transistores. Então veja só, está em equilíbrio perfeito isso aqui, né? O que acontece desse lado está exatamente igual ao que acontece do lado de lá. É isso o que aconteceria se a gente pegasse dois transistores iguaizinhos. Na prática, pessoal, vai ser muito difícil você pegar dois transistores do mesmo tipo que tenham exatamente o mesmo ganho. Eu diria que é impossível. Não existe dois transistores que tenham exatamente o mesmo ganho. Por menor que seja essa diferença, mas sempre vai existir uma diferença do ganho de um transistor para o outro. E é graças a essa
característica que o multivibrador vai funcionar. Porque vocês estão vendo que se os dois transistores fossem iguaizinhos, simplesmente não funcionaria, né? Aqui no simulador eu tenho como mudar o ganho do transistor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou desligar, eu vou diminuir um pouquinho o ganho desse aqui. Está em 100, vou diminuir para 95. É aqui que eu diminuo, tá vendo? Vou colocar um ganho de 95. Vou mudar o que aparece lá também, né? No diagrama. Pronto. Aí agora eu tenho um transistor aqui com um ganho de 95 e o transistor 1 com ganho de 100. Vamos ligar. Olha só. Olha a tensão no coletor desse T2 para onde que foi. 11,9. É praticamente a tensão de alimentação, né? Eu estou alimentando isso aqui com 12 volts. E olha esse aqui. 2,27 volts. Então isso significa que esse transistor aqui está em corte. E esse transistor está saturado. Por que que eu tenho 2,27 aqui, ó? Porque desse ponto aqui, desse coletor até o terra, o que que eu tenho? O VCE do transistor mais o VRE. VRE vale 2,09, 2,1. Aqui eu tenho 2,27, significa que esse transistor aqui está com VCE de 0,17, 0,18 volts. Normal para um transistor saturado, né? O VCE de saturação típico de um transistor de silício saturado é 0,3. Na prática sempre dá menos do que isso, né? Então é isso que a gente tem aqui. O transistor está saturado. E aqui o transistor está em corte. Se esse transistor está em corte, pessoal, eu não tenho corrente de coletor, né? Se eu não tenho corrente de coletor, eu não deveria ter os 12 volts aqui? Porque afinal de contas ele é uma chave aberta? Sim, deveria. Mas eu tenho uma pequena corrente passando por aqui, né? Lembra que a gente disse que o valor de resistência de base desse transistor aqui, ó, é RB1 mais RC2. Então, aqui por RC2 está passando uma pequena corrente de base desse transistor aqui, porque ele está saturado. Então, eu tenho corrente de base. Então, eu estou tendo uma pequena queda de tensão aqui, ó. Pelo que a gente está medindo aqui, 0,1 volts. É isso? Muito bem. Comprovado, então, que eu preciso ter ganhos diferentes nos transistores para que esse circuito funcione. Tudo bem? Deu para ver isso direitinho, né? Se você fosse montar isso aí na prática, é a mesma coisa, tá? Você poderia montar com esses valores de resistores aqui, ó. Com esses transistores, dois transistores iguais. Pega aí dois BCzinho da vida aí, ó. E monta. Você vai chegar a valores próximos a isso. Muito próximos. E vamos fazer isso quando montarmos o ensaio desse circuito. Vamos dar uma olhada no mais uma coisinha aqui, pessoal, só para vocês se certificarem de que não é truque mesmo. Então, olha só, esse transistor 1 está com ganho de 100, o transistor 2 está com ganho de 95. Então, o transistor 1 está com ganho maior do que o transistor 2. Eu disse que quando a gente energizar o circuito, o transistor que tem o maior ganho é quem vai saturar, né? Como a gente já viu. Vamos só confirmar de novo. Pronto, aí, ó. Esse aqui está com tensão baixa, então ele é uma chavinha fechada. A tensão que eu tenho aqui no coletor é o VCE desse transistor saturado mais o VRE. Aqui, como ele é uma chave aberta, não tenho corrente de coletor, tenho praticamente a tensão de alimentação. Então, sempre que a gente energizar o circuito, o transistor que tem maior ganho vai saturar? Sempre. E eu vou mostrar isso para vocês. Ó, eu vou desligar. Pronto. Olha só, quem está saturando é o transistor 1, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o ganho desse aqui. Eu vou deixar o transistor 1 com um ganho menor que o transistor 2. Então agora eu vou inverter. Eu vou deixar o transistor 1 com um ganho de 95. Vou mudar o que aparece aqui também. Muito bem. E vou aumentar o ganho desse aqui para 100.
Tá lá. Então agora, a hora que eu ligar o circuito, quem que vai ter que saturar? T2? Vamos ver se isso é verdade? Pronto, olha lá. T2 entrou com tensão baixa, né? Aqui no seu coletor, 2,27. E o transistor 1 entrou em corte. Vou desligar, ligar novamente. Pronto. Agora, como esse transistor 2 aqui tem um ganho maior, é sempre ele que vai entrar saturado. E o que nós vamos ver agora, nas próximas explicações, é por que que isso acontece. Então, de volta aqui ao nosso circuito, vamos dar uma analisadinha para ver qual é o seu comportamento e o porquê de um transistor saturar e o outro cortar. Para isso, nós vamos admitir que o transistor 1 tem um ganho maior que o transistor 2, ok? No momento da sua energização, nós vamos ter correntes e tensões se estabelecendo pelo circuito. Vamos começar analisando isso aqui, olha. Eu vou ter duas correntes de base, né? A corrente de base do transistor 1 e a corrente de base do transistor 2. Como esse resistor de coletor é igual a esse resistor de base é igual a esse, inicialmente essas duas correntes de base serão iguais. Essas correntes de base vão proporcionar as correntes de coletor. Como esse transistor 1 aqui tem um ganho maior que o transistor 2, essa corrente de coletor do transistor 1 será maior do que a corrente de coletor do transistor 2. E a gente sabe que IC é beta vezes IB. Se o beta do transistor 1 é maior do que o beta do transistor 2. As duas correntes de base inicialmente são iguais. Então, como esse aqui tem um beta maior, essa corrente aqui vai ser maior. Essas correntes circulando pelo circuito provocarão quedas de tensão, né? Então, se eu tenho uma corrente IC1 aqui, passando por esse resistor aqui, eu vou ter uma queda de tensão sobre esse resistor de coletor do transistor 1, que a gente está chamando de VRC1. Pelo resistor de coletor do transistor 2 também tem uma corrente, essa corrente que a gente chama de IC2, que vai proporcionar queda de tensão VRC2. Se a gente observar essa malha aqui, formada pelo transistor T1, a gente pode afirmar que VCC, então, é VRC1 mais VCE1 mais VRE. Se olharmos essa malha aqui, que é formada pelo transistor T2, nós vamos ter que o VCC é VRC2 mais VCE do transistor 2 mais o VRE. Dois valores de tensão muito importantes para a nossa análise desse circuito é a tensão que eu tenho aqui no coletor do transistor 1 e a tensão que eu tenho aqui no coletor do transistor 2. E essa tensão aqui no coletor do transistor 1 é o VCE desse transistor 1 mais o VRE. A tensão de coletor aqui desse transistor 2 vai ser então o VCE do transistor 2 mais o VRE. Pessoal, deixa eu já adiantar uma coisa para vocês. Essa tensão VRE aqui é constante. Por que ela vai ser constante? Porque esse E aqui vai ser constante. E como que eu vou ter um IE constante aqui? Porque esse IE é a soma da corrente de emissor do transistor 2 com a corrente de emissor do transistor 1. A gente vai ver que essa corrente de emissor aqui vai aumentar ou diminuir, dependendo do que vai acontecer aqui no circuito. Aqui também vai aumentar ou diminuir, inversamente proporcional ao que eu tenho aqui. De modo que se IE do transistor 1 aumenta, IE do transistor 2 diminui proporcionalmente e vice-versa. De maneira que esse E aqui, que é a soma dessas duas, se uma aqui aumenta, a outra diminui, ou vice-versa, a soma das duas vai ser um valor sempre constante. Então, por isso que a queda de tensão VRE é fixa, é constante. Mas eu disse que pelo fato desse transistor 1 ter um ganho maior do que o do transistor 2, essa corrente de coletor aqui é maior do que essa corrente de coletor aqui do transistor 2. Isso significa que
essa queda de tensão aqui no resistor de coletor 1 é maior do que a queda de tensão no resistor de coletor do transistor 2. Então, esse VRC aqui maior me proporciona um VCE aqui menor. Lembra da historinha lá que o VCE é o único que é do contra, né? Se o VRC aumenta, o VCE diminui. Aqui aconteceu o contrário, né? Aqui o VRC diminuiu, porque essa corrente é menor. Então, o VCE aqui aumentou. É o que eu estou tentando mostrar aqui, né? Olha, se a corrente no coletor 1 aumentou, VRC1 aumentou, então o VCE1 diminuiu. Do lado de cá, aconteceu o contrário, né? Se a corrente de coletor do transistor 2 diminuiu, a queda de tensão no resistor RC2 diminuiu, consequentemente, esse VCE aqui do transistor aumentou. Se esse VCE aqui diminuiu, essa tensão do coletor aqui, ó, diminuiu? Sim, né? Porque a tensão no coletor do transistor 1 vai ser o VCE do transistor 1 mais o VRE. Se o VCE diminuiu, como o VRE é constante, o VC, a tensão no coletor aqui do transistor 1, diminuiu. Nesse lado de cá, esse VCE aqui aumentou. Se esse VCE aumentou, a tensão aqui no coletor do transistor 2 aumentou. Porque a tensão aqui no coletor do transistor 2 vai ser o VCE do transistor 2 mais o VRE. Então, a gente viu que o VCE do transistor 2 aumentou. Somado com o VRE, que é constante, a gente tem aqui a tensão no coletor do transistor 2 aumentou. Então, veja bem, essa tensão aqui diminuiu, essa tensão aqui aumentou. Acontece que essa tensão aqui, a tensão no coletor do transistor 1, eu estou aplicando na base do transistor 2. E essa tensão aqui no coletor do transistor 2, eu estou aplicando na base do transistor 1. Então, olha só, a tensão de base aqui do transistor 2 diminuiu, a tensão de base do transistor 1 aumentou. A tensão aqui nos emissores é constante. Então, se aumentou essa corrente de base, aumentou esse VBE do transistor 1? Sim, aumentou. Se diminuiu a tensão de base aqui do transistor 2, diminuiu o VBE aqui do transistor 2? Sim. E a gente sabe que diminuindo o VBE, diminui IB. Se diminui IB, diminui IC. Então, diminui mais ainda a corrente aqui no coletor do transistor 2? Sim. Diminui mais ainda a queda de tensão aqui nesse resistor de coletor, esse VRC2? Sim. Se diminuiu o VRC2, aumentou o VCE? Sim. Se aumentou o VCE, aumentou a tensão aqui no coletor do transistor 2. Olha só, aumentou a tensão na base desse cara aqui. Aumentou o VBE desse sujeito aqui? Aumentou. Se aumentou o VBE de T1, aumenta a corrente de base de T1. Aumenta a corrente de coletor de T1. Aumenta a queda de tensão aqui no resistor de coletor do transistor 1. Se aumenta essa queda de tensão aqui, diminui o VCE. Se diminui o VCE, diminui a tensão no coletor. Então, diminuiu mais ainda a tensão nesse coletor. Percebe que está diminuindo essa tensão aqui no coletor de T1 e aumentando essa tensão no coletor de T2? Sim. Então, diminuiu mais ainda aqui, ó, a tensão que eu estou aplicando na base. Diminuiu mais ainda esse VBE. Diminuiu mais ainda esse IB. Diminuiu mais ainda esse IC. Como consequência, diminuiu mais ainda essa queda de tensão VRC2. Então, aumentou VCE do transistor 2? Sim, porque se aumenta o VCE do transistor 2, vai aumentar a tensão aqui no coletor? Vai. Aumentou mais ainda a tensão de base desse aqui? Sim, aumentou o VBE, aumentou a corrente de base, aumentou a corrente de coletor aqui do transistor 1,
aumentou o VRC1, diminuiu o VCE do transistor 1. Se diminuiu o VCE do transistor 1, diminuiu a tensão aqui no coletor do transistor 1. Então vai diminuindo cada vez mais a tensão aqui no coletor do transistor 1 e aumentando cada vez mais a tensão aqui no coletor de T2. Até que vai chegar uma hora, pessoal, que esse transistor aqui satura. Vou ter uma tensão tão alta aqui que esse transistor satura. Se esse transistor satura, é uma chave fechada. A minha queda de tensão aqui é praticamente zero. Então eu vou ter uma tensão aqui muito baixinha. Eu estou aplicando na base desse cara. Essa tensão aqui é tão baixa na base desse T2 que vai colocar ele em corte. Se coloca ele em corte, eu tenho o valor máximo de tensão aqui. E está reforçando esse aqui permanecer saturado. Esse aqui saturado me garante a tensão mais baixa possível aqui. Essa tensão baixa que eu estou aplicando na base desse aqui. Então, essa tensão baixa me mantém ele em corte, que força ele manter uma tensão alta aqui. Olha só, tensão alta no coletor de T2, força o transistor 1 a ir para a saturação. O transistor 1 saturado me dá uma tensão baixa aqui, eu estou aplicando na base desse cara aqui, que vai manter esse cara aqui em corte. Pronto, transistor 1 saturou, porque ele tem o maior ganho, e o transistor 2 cortou, porque ele tem um ganho menor. Essa condição vai permanecer estável. Vamos colocar número nisso aí para ver se fica um pouco mais visível. Então pronto, esse transistor aqui saturado, eu estou considerando aqui um VCE de saturação típico de um transistor de silício, que é 0,3 volts. Você vai ver que na prática dá até menos. Aqui nós temos o VCE de 11 volts, né? Ele é uma chave aberta. Pô, mas se é uma chave aberta, não tem que ter toda a tensão da fonte? Não, porque eu estou tendo uma queda de tensão aqui, né? No resistor emissor. Pô, mas como que eu tenho queda de tensão? Para ter queda de tensão, eu preciso ter corrente. Ele é uma chave aberta. Tudo bem, a corrente não está vindo por ele, mas está vindo por esse aqui. Então aqui eu tenho uma queda de tensão de 1 volt. Então esse 1 volt aqui mais esse 11 volt aqui me dá a tensão aqui no coletor do transistor 2. Foi o que eu coloquei aqui, né? Tensão do coletor do transistor 2 vai ser esses 11 volts do VCE mais o 1 volt do VRE. Do lado de cá, eu tenho uma tensão baixinha aqui, é 1,3, que é o 0,3 do VCE do transistor 1 mais 1 volt do VRE. É o que eu anotei aqui, 0,3 do VCE mais 1 volt do VRE, que me dá o 1,3 aqui. Esse 1,3 aqui ó, é uma tensão tão baixinha que vai manter esse cara em corte. Esse 12 volts aqui ó, é uma tensão bastante alta, suficiente para manter esse cara saturado. Enquanto ele estiver saturado, eu tenho 1,3 aqui. Enquanto eu tiver 1,3 aqui, esse aqui vai estar em corte. Enquanto esse aqui está em corte, eu vou ter 12 aqui. Enquanto eu tiver 12 aqui, esse cara está saturado. Percebe? Uma coisa força a outra. Fica aí meio que amarrado essa situação, né? Aí você pode perguntar, mas eu estou com 12 volts aqui, ó. E por que aqui eu só tenho 1,7? Só eu tenho o resistor de base aqui, né? E está passando uma corrente de base aqui? Está passando uma corrente de base. Então, essa diferença de 12 para 1,7 está ficando sobre esse resistor aqui. Seria o VRB1, né? Ah, mas e o lado de cá? Por que aqui eu tenho 1,3 e aqui eu continuo tendo 1,3? Esse transistor está em corte, não tenho corrente de base. Se eu não tenho corrente de base, não tenho queda de tensão, não é isso? Não tenho corrente. Então, não tenho queda de tensão. VRB2 aqui está valendo 0. Mas para que esse cara aqui funcione como multivibrador, é necessário que eu consiga fazer com que esse transistor que está saturado aqui entre em corte e que esse que está em corte entre em saturação. E aí eu vou estar mudando o outro estado, vou estar passando para o outro estado, que deverá ser estável também.
E como que eu faço para levar um transistor ao corte se ele está saturado? Só tem um jeito, né, pessoal? Eu tenho que abaixar, reduzir o valor desse VBE. E como que eu posso fazer aqui? Bom, vamos começar mostrando por um método que não é o que a gente vai usar na prática, mas é o que a gente tem para agora. Eu preciso reduzir, zerar essa tensão VBE aqui. Eu estou reduzindo? Claro que eu estou, né? E como que eu posso fazer isso aí? Posso fazer isso, ó. Pego um pedacinho de fio e faço um jumper de base para emissor. Quando eu faço esse jumper, ele já mudou de estado. Eu já até representei aqui com ele já em outro estado. Ele já está em corte. Se você zerar a tensão entre base e emissor, ele entra em corte imediatamente. Se ele entra em corte, a tensão aqui no coletor dele sobe imediatamente, né? Olha lá, foi para os 12 volts, pertinho de 12 volts. Então agora eu estou aplicando uma tensão alta na base desse. Esse cara aqui com essa tensão alta na base, vai saturar? Vai. Se ele satura, ó, a tensão no coletor dele aqui, ó, cai para 1,3. Inverteu, né? No início, esse aqui saturou e esse aqui cortou. Na hora que a gente deu uma jampeada aqui entre base e emissor, eu inverti essa condição. Esse que estava saturado cortou e esse que estava em corte saturou. Inverteu os valores de tensão aqui no coletor? Sim, inverteu. Quem estava com valor baixo passou para um valor alto, quem estava com valor alto passou para um valor baixo. E são nesses coletores que a gente tem as nossas saídas, né? Q e Q barra. Posso retirar o jumper. Ele vai permanecer nessa condição. Tensão baixa na base desse cara, mantém ele em corte. Tensão alta na base desse outro carinha aqui, mantém ele saturado. Então, fica nessa condição. Essa é a outra condição estável. Por isso que ele se chama multivibrador biestável. Tem dois estados estáveis. Aí, se eu quiser agora mudar, voltar para o que estava, pega o fiozinho e faz um jumper nesse aqui que está saturado agora. E vai voltar para a condição anterior. Então, vamos dar uma olhada aí nessa situação. Olha, não tenho como fazer jumper aqui, então coloquei duas chavinhas aqui simulando o jumper, né? Então a gente vai jumpear o transistor que estiver saturado, né? Então vamos ligar. Esse aqui deve entrar saturado, porque tem um ganho maior do que esse, né? Esse aqui vai entrar cortado. Então vamos lá. Pronto, transistor 1 saturou. Tensão baixa aqui, 2,27. Transistor 2 em corte, está me dando uma tensão de coletor de 11,9. Então a gente disse que se jumpear base com emissor, ele tem que entrar em corte. Se ele entra em corte, a tensão aqui vai subir e ele vai botar esse outro aqui em saturação. Então vamos lá, vou dar um pulso na chavinha. Pronto, olha lá, cortou. Então estou mandando uma tensão alta aqui. Esse aqui saturou. Se esse aqui saturou, eu tenho uma tensão baixa aqui no coletor. Essa tensão baixa aplicado na base desse cara aqui, mantém esse cara aqui em corte. E fica aí essa situação amarrada, né? Posso jumpear quantas vezes eu quiser aqui, que não vai acontecer nada, né? Ele já está em corte. Agora, se eu jumpear a base e emissor desse cara aqui, então, esse cara vai entrar em corte, né? Pronto, ela entrou. Voltou aqui para 11,9 e aqui veio para 2,27. Perceberam que está dando uma diferençazinha aqui, pessoal? Esse aqui saturado está dando 2,27, né? Vamos botar ele em corte. Pronto, saturou esse aqui agora. E aqui está dando 2,28. Por que essa diferença? Os transistores não são iguais? Esse resistor não é igual a esse não é igual a esse? É, mas os ganhos são diferentes, né, pessoal? Então, se eu tenho um ganho diferente, isso vai me proporcionar quedas de tensões diferentes. Então dá essa diferençazinha minúscula aí, né? Mas essa forma que a gente viu para mudar o estado desse multivibrador não é muito prática, né, pessoal? Tudo bem, para gente que somos da área,
estamos aprendendo como que funciona esse negócio, fica fácil a gente identificar quem é o transistor que está em corte, quem é o transistor que está saturado. E a gente sabe que para fazer mudar de estado, basta a gente pegar um fiozinho lá, fazer um jumper, né, no transistor que está saturado e o bichinho muda de estado. Mas a gente não vai montar um circuito desse para ficar brincando, né? Ficar fazendo jumperzinho lá e fazer ele mudar de estado. Um circuito desse vai estar controlando um dispositivo eletrônico qualquer, uma máquina, liga, desliga, né? E essa máquina ou esse dispositivo eletrônico vai ser operado por um operador, né? E ele não é obrigado a saber isso, aliás, não é nem aconselhável que ele tenha acesso ao circuito, né? Não adianta você abrir lá o painel, mostrar o circuito para ele e falar, ó, quando você quiser ligar, você pega esse fiozinho aqui e jampeia aqui. Quando você quiser desligar, você jampeia aqui. Não, não vai prestar isso aí, né? Então é necessário que esse cara consiga acionar isso aí através de um botãozinho qualquer, um pulsador, uma chavinha, sei lá o que a gente vai implementar aí. Então é aí que entra os circuitos de disparo. Você não precisa ficar jampeando base e emissor do transistor saturado. Basta você aplicar um pulso através de um pulsador qualquer e você vai fazer essa mudança de estado. A gente viu que para mudar o estado do transistor, para levar o transistor que está saturado ao corte, então eu preciso diminuir o seu VBE. Então os circuitos de disparos têm que fazer isso, diminuir o VBE do transistor que está saturado. E a gente tem duas formas de fazer isso. Uma delas é, eu não mexo com o valor da tensão de base e dou um jeito de aumentar a tensão de emissor. Ora, se eu mantenho a tensão de base e aumento a tensão de emissor, eu diminuo o VBE? Sim. Então essa é uma das formas que eu tenho de provocar a mudança de estado desse multivibrador. E um dos circuitos que a gente vai estudar vai fazer isso. O outro circuitinho que a gente vai ver, ele age de forma contrária. Eu não mexo com o valor da tensão de emissor e reduzo a tensão de base. Ora, se eu mantenho a tensão de emissor constante e reduzo a tensão de base, eu estou diminuindo o VBE? Estou. O transistor vai cortar? Vai. Então, são essas duas formas que existe para a gente fazer a troca de estado desse multivibrador. Só existem esses dois tipos de circuitos que a gente vai estudar. O primeiro deles, pessoal, é chamado disparo pelo emissor. Ele é extremamente simples. A gente só vai acrescentar um capacitor aqui, olha, que eu estou chamando de capacitor de emissor. Esse capacitor aqui, ó, juntamente com esse resistor, que a gente está usando o próprio resistor de emissor já, do próprio circuito, ele me forma um circuito diferenciador. Eu já vou mostrar para vocês o que um circuito diferenciador faz. O que a gente vai fazer aqui nessa entrada de pulsos? A gente vai aplicar pulsos, obviamente, né? E esses pulsos é o seguinte, considere aqui, vou colocar uma chavinha. Então aqui nessa entrada aqui, através de uma chavinha, do botão pulsador, ora eu vou aplicar VCC, ora eu vou aplicar o terra, 0 volt. VCC ou terra. Eu vou mostrar esse circuitinho de disparo aqui funcionando para vocês lá no simulador. Mas antes disso, vamos dar uma analisadinha em o que ele faz, né? Depois a gente mostra. Então tá aqui, ó, nosso multivibrador biestável com disparo pelo emissor, aplicando pulsos lá naquela entrada lá que forma o tal do circuito diferenciador que eu disse para vocês. Considere esses pulsos aqui, ó, a minha chavinha, tá? Aqui, ó, em 0, ela está desligada, tá? Ligado no negativo da fonte. Quando eu ligar a chavinha, eu aplico o VCC. Mantenho isso aqui quanto tempo eu quiser. Quando eu desligar a chavinha, eu saio do VCC e vou para o terra. Também mantenho desligado quanto tempo eu quiser. Legal? Então, ou eu ponho para o VCC, ou eu ponho para o terra. Muito bem. Toda vez que eu mudar a chavinha do terra para o VCC, eu vou ter um pulso positivo.
E toda vez que eu colocar a chavinha do VCC para o terra, eu vou ter um pulso negativo. Esses pulsos, ora positivo na hora que eu ligar a chavinha, ora negativo quando eu desligar a chavinha, eu estou aplicando nos emissores dos transistores. Veja que quando eu não estou acionando a chavinha, então ela está lá no terra, no 0 volt, no negativo da fonte, eu já tenho um certo valor de tensão no emissor do transistor. Quando eu ligar a chavinha, aí ela se torna mais positiva ainda, né? Mas por um breve instante, muito curto mesmo isso aqui. Depois eu posso ficar com isso aqui o tempo que eu quiser ligado, ele vai voltar para esse nível de tensão aqui. Só quando eu desligar a chavinha, ele vai aplicar um pulso negativo, também extremamente curto. Posso ficar quanto tempo eu quiser com a chavinha lá no negativo da fonte, no terra, eu vou continuar com esse valor de tensão aqui. E que raio de tensão é esse que eu tenho aqui? Vamos dar uma olhada aqui no nosso circuito. Olha só, o meu circuito diferenciador é formado pelo resistor emissor e pelo capacitor. Mesmo que eu não esteja aplicando nada aqui nessa entrada, eu já tenho uma corrente de emissor aqui do nosso circuito? Sim. Eu já tenho uma tensão aqui? Tenho. Essa tensão VRE que eu tenho aqui é esse valor de tensão que eu estou representando aqui. Quando eu ligar essa entrada aqui no VCC, meu capacitor vai carregar? Vai. Porque olha só, essa armadura aqui da esquerda está ligado nesse potencial aqui. Tem um certo valor de tensão aqui, é um valor baixo, é só a queda de tensão aqui no resistor de emissor, né? Só que eu vou colocar essa armadura aqui lá no VCC. Meu capacitor vai carregar? Vai. Eu vou ter corrente de carga nesse sentido aqui, ó. Vou. Só que o capacitor é um capacitorzinho pequeno. Esse resistor também é pequeno. O capacitor vai carregar rapidinho. Essa corrente de carga que eu vou ter aqui vai se somar com a corrente de emissor que eu já tenho aqui? Vai. Então, durante o tempo de carga do capacitor, a corrente que passa por esse resistor aqui vai ser maior? Vai, porque eu vou ter IE mais a corrente de carga do capacitor. Se eu estou aumentando a corrente momentaneamente aqui, eu estou aumentando a tensão aqui? Estou. Eu estou aumentando a tensão aqui no emissor? Estou. Quando eu coloco essa chavinha aqui para o terra, o capacitor vai descarregar. O sentido da corrente de descarga é o inverso, né? Eu vou ter uma corrente nesse sentido aqui, no sentido contrário. Eu vou ter uma corrente de descarga com sentido contrário da corrente de emissor, ou da corrente dos emissores. Então, durante um breve intervalo de tempo, que é o tempo de descarga do capacitor, eu tenho duas correntes em sentido contrário aqui. A corrente de descarga do capacitor e a corrente proporcionada pelos emissores do transistor. A corrente de descarga aqui é maior do que a corrente dos emissores do transistor. Então, eu vou ter um valor de tensão negativo. É isso que a gente está representando aqui, né? Liguei a chavinha, a corrente sobre o resistor aumenta, então a queda de tensão sobre ele aumenta. Pronto. Rapidinho. Isso aqui é o tempo de carga do capacitor. Na hora que eu desligar a chavinha, eu vou ter uma corrente de descarga em sentido inverso, eu vou ter um pulso de tensão negativo lá nos emissores do transistor. Então, eu ligando a chavinha, aplico o pulso positivo nos emissores. Desligando a chavinha, aplico o pulso negativo nos emissores. Eu vou mostrar isso aqui para vocês lá no simulador. Então, como é que esses pulsos de disparos vão agir aqui no circuito para fazer o transistor que está saturado mudar de estado? A gente viu que toda vez que colocar essa entrada aqui no VCC, eu tenho um pulso positivo de tensão aqui. Então, o que eu estou fazendo quando eu ligo essa entrada de disparo aqui no VCC? Elevando a tensão no emissor. Se eu não estou mexendo com o valor de tensão aqui na base, eu estou diminuindo o VBE. Se eu diminuo o VBE, o transistor que está saturado entra em corte. Ele entra em corte, a tensão no coletor sobe e satura o outro que estava em corte.
Quando eu desligo a chavinha, a gente viu que ele dá um pulso negativo. Ele não vai fazer nada aqui no circuito, porque esse pulso negativo só vai aumentar o VBE dos transistores, né? Então, o que está saturado vai continuar saturado, e como ele está mantendo uma tensão baixa na base do transistor que está cortado, essa condição vai permanecer. Vamos dar uma olhadinha nesse circuito de disparo funcionando lá no simulador. Está aí o nosso circuito diferenciador. Aqui eu tenho o resistor de emissor, aqui aquele capacitor de emissor. Coloquei uma chavinha para a gente ligar ora no Terra, ora no VCC. E um osciloscópio para a gente ficar monitorando os pulsos gerados. Então, no canal A desse osciloscópio, nós vamos estar observando os pulsos que eu vou dar através da chavinha. No canal B, eu vou estar monitorando o pulso gerado pelo circuito integrador, aquele pulso que eu estou aplicando nos emissores dos transistores. Para a gente observar melhor esses pulsos, eu alterei os valores aqui, tá, pessoal? Aumentei um pouquinho o resistor aqui, que eu chamei de RE, e botei um capacitor bem grande aqui, para que a gente visualize bem esses pulsos. Na prática, tanto esse resistor aqui é pequenininho, quanto esse capacitor aqui também é bem pequeno. Vamos colocar para rodar então esse circuito e vamos dar uma olhada nas formas de onda. Aqui em amarelo, então, a gente vai observar o pulso gerado aqui pela nossa chavinha. Em azul, o pulso gerado aqui que a gente está aplicando nos emissores dos transistores. Então, olha só, vou ligar a chavinha. Vou ligar e desligar. Você vai ver um pulso quadrado lá na forma de onda amarela, né? Aí. E olha na forma de onda azul. Dá para a gente perceber que quando eu ligo a chavinha, o pulso é positivo. Quando eu desligo a chavinha, o pulso é negativo. Mais uma vez. Aí. Bom? Assim, mas com a chavinha manual fica ruim a visualização aqui no osciloscópio, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um geradorzinho de pulso aqui. Eu vou aplicar uma onda quadrada aqui com uma certa frequência. E a gente vai conseguir observar melhor essa forma de onda aí. Então aqui está, no lugar da chavinha eu coloquei um gerador de sinais, já regulei ele aí bonitinho para fornecer uma onda quadrada, uma certa amplitude de tensão, com uma determinada frequência. E vamos observar então lá no osciloscópio essas formas de onda. Então vamos ligar o circuito. Olha só, aqui em amarelo são os pulsos gerados aqui pelo gerador de sinais. Aqui em azul são os pulsos gerados pelo nosso circuito integrador, o pulso que a gente estaria aplicando lá nos emissores dos transistores. Olha só, toda vez que eu vou de 0 para VCC, como se eu estivesse ligando a chavinha, né? Ele me aplica um pulso positivo de tensão lá nos emissores. Toda vez que eu vou de VCC para 0, ele me aplica um pulso negativo de tensão lá nos emissores do transistor. Então, ligou a chavinha, pulso positivo. Desligou a chavinha, pulso negativo. Observe que esses pulsos são bem curtinhos, né, pessoal? Tanto o pulso positivo como o pulso negativo, porque é apenas e tão somente o tempo de carga, quando eu tenho pulso positivo, e o tempo de descarga desse capacitor, quando eu tenho pulso negativo. Aplicar uma sequência de pulsos dessa nesse nosso multivibrador biestável não é comum. Não que seja proibido, mas na grande maioria das vezes o multivibrador biestável está lá. Você liga quando você quer, você desliga quando você quiser. A gente usou esse recurso aqui, gerando esses pulsos automáticos aqui na entrada para ficar melhor a visualização. Eu vou montar lá no simulador esse circuito aqui completo, o multivibrador biestável com o circuito de disparo aqui, e vamos testar o seu funcionamento. Aqui na entrada de pulso, eu vou colocar uma chavinha para a gente ligar e desligar. Eu vou aplicar pulso positivo, eu estou ligando no VCC, ou pulso negativo, que eu estou ligando no 0 volt da fonte. E vamos comprovar o seu funcionamento. Então tá aí, pessoal, nosso circuitinho montado.
Estou alimentando ele com 12 volts. Coloquei uma chavinha aqui para a gente aplicar os pulsos. Deixei só 2 voltímetros, um no coletor de T2 e um no coletor de T1, para a gente observar quem de fato está saturado e quem de fato está cortado. Eu estou mantendo o T1 com um ganho maior, estou com um ganho de 100, e o T2 com um ganho menor, com um ganho de 95. Então, toda vez que a gente energizar esse circuito, esse T1 tem que entrar saturado. Sim, e o T2 em corte. É claro que esses componentes todos, resistores, capacitores, têm valores, né, pessoal? Eu simplesmente escondi aqui no diagrama para não ficar tão poluído, tá certo? Então vamos ver, vamos ligar o nosso circuito e o transistor 1 tem que entrar saturado, então. Pronto, aconteceu isso, né? Ó. Transistor 1, estou com uma tensão baixa no coletor, 2,3 volts, 2,32. E o transistor 2 com uma tensão alta no coletor. Então, isso significa que ele está em corte. Vamos aplicar um pulso de disparo aqui. Então, a gente disse que quando eu ligar essa chavinha, que eu estou pondo aqui de 0 para VCC, eu vou ter um pulso positivo nos emissores dos transistores, e o transistor que está saturado vai entrar em corte, e o que está em corte vai saturar. Vamos ver se isso acontece? Então, vou ligar a chavinha. Pronto, mudou, correto? Então, na transição de subida do pulso, aconteceu a mudança de estado. Agora eu vou desligar a chavinha. Eu vou de VCC para 0. Uma transição de descida desse pulso. Pode mudar de estado? Não. Vamos lá, vou soltar a chavinha. Pronto. Continuou como estava. Quem estava saturado continua saturado. Quem estava em corte continua em corte. Agora eu vou dar outro pulso positivo de tensão. Tem que mudar de estado? Tem. Então, o da direita que está saturado tem que entrar em corte e o da esquerda que está em corte tem que saturar. Então, vou aplicar o pulso. Opa, inverteu. Então, agora eu vou desligar a chavinha. Tem que manter o estado? Tem. Sempre na transição de descida do pulso, ele não altera o estado, porque eu estou aplicando um pulso negativo de tensão nos emissores. Eu estou aumentando mais ainda o VBE. Então, não pode mudar de estado. Então, vou soltar. Perfeito. Continuou nesse estado. Mais uma vez. Vou aplicar mais um pulso. Tem que mudar de estado? Tem. Pronto, mudou. Vou soltar a chavinha. Aplicar pulso negativo nos emissores. Não pode mudar de estado. E exatamente isso que aconteceu. Então, deu para a gente comprovar direitinho aí, né, pessoal? Toda vez que eu dou um pulso positivo, acontece a mudança de estado. Toda vez que acontece um pulso negativo, o estado permanece. E você vê que eu colocando num estado, ou seja, esse aqui saturado e esse aqui em corte, essa condição é estável. Só vai mudar quando eu aplicar um outro pulso, né? Aí quando eu mudar um outro pulso, inverteu, esse aqui satura e esse aqui corta e permanece estável. Só vai mudar se eu aplicar um outro pulso. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisinha a mais nesse circuito aqui, né? Olha só, até agora não tinha aparecido esses dois capacitores aqui, olha, C1 e C2. C1 em paralelo com RB2 e C2 em paralelo com RB1. E para que é que eu coloquei esses capacitores aí, né? Vamos lá no circuitinho que eu vou explicar para vocês o porquê desses capacitores inseridos no circuito. Esses capacitores, pessoal, são necessários e muito importantes aqui no funcionamento do circuito. Sem esses capacitores, o circuito simplesmente não funciona. Eu vou tirar eles fora e vamos dar uma olhadinha no como o circuito vai se comportar. Então, deixa eu excluir esse capacitor aqui. Vou excluir esse outro aqui. Pronto. Vamos botar o circuito para rodar de novo e vamos aplicar pulso. Ó, simplesmente não acontece nada. Eles não mudam de estado.
sem esses capacitores. Até agora, com eles, estava mudando perfeitamente, né? Então, esses dois capacitores que vão aqui em paralelo com esses resistores de base são muito necessários. Então, olha eles aqui agora inseridos no nosso diagrama, né? Eles têm até nome, são chamados de capacitores de aceleração. O que acontece, pessoal, é o seguinte: um transistor, quando está saturado, qualquer um dos dois, né? Ele possui um acúmulo muito grande de portadores na base. Agora, a gente fala em portadores, a gente está falando de elétrons, né? E quando a gente dá um pulso para levar ele para o corte, eu preciso retirar rapidamente esses portadores da base para que ele entre em corte. E é aí que o capacitor ajuda. Sem o capacitor, essa transição de saturação para corte fica lenta. Aí o circuito não vai funcionar corretamente. Quando a gente bota o capacitor, esse capacitor aqui, ó, ele vai retirar mais rapidamente os portadores da base desse transistor aqui, ó, e sair da saturação para o corte. E esse C1 aqui vai ajudar a retirar mais rapidamente os portadores da base do transistor 1 quando ele sair da saturação para o corte. Mais ou menos isso, pessoal, olha só. Sem os capacitores, a mudança do estado de saturado para corte não acontece rapidamente. Eu tenho um certo tempo aqui, tá vendo? Que eu estou chamando de tempo de subida. Ele leva um tempo para ir de saturação para corte. O mesmo está acontecendo lá no outro transistor, né? Porque se um está indo para o corte, o outro está indo para a saturação, né? Então nós temos esse tempinho aqui também, que a gente está chamando de tempo de descida. Quando a gente coloca os capacitores, a mudança de um estado para outro, ou seja, de saturado para cortado, acontece quase que imediatamente. A gente está admitindo aqui que esse tempo foi para zero. Pode não ser exatamente zero, mas que vai ser muito mais curto do que isso aqui, vai. Então a função dos capacitores é justamente essa, diminuir o tempo, né? E o transistor leva para sair da saturação e ir para o corte. Então a coisa acontece quase que imediatamente. E é isso. Essa é a única função deles. Eles não interferem em nada no funcionamento do circuito. Não interferem em nada, sim, entre aspas, né? Eles não interferem no efeito do que faz um saturar, o que faz o outro cortar. Ele só diminui o tempo de comutação dos transistores. Vamos agora ver o nosso multivibrador biestável aqui, funcionando então com um trem de pulsos aqui na entrada de disparo, né? Coloquei um geradorzinho de pulso aqui, já regulado por uma frequência de 1 kHz. E vamos, através do osciloscópio, observar as formas de onda, tanto do pulso aqui de entrada, quanto das tensões nos coletores dos dois transistores. Vamos ligar o circuito aqui e ver como que essa coisa se comporta. Muito bem. Aqui, ó, em vermelho, eu estou mostrando a forma de onda dos pulsos aplicados aqui na entrada de disparo. Então, é uma onda quadrada, né? Uma frequência rapidinha aí de 1 kHz. Olha a saída aqui, os coletores. Em amarelo eu tenho o coletor de T1, em azul eu tenho o coletor de T2. Então dá para a gente observar aqui direitinho quando acontece a mudança de estado dos transistores, não é isso? Então olha só, durante esse tempo aqui, ó, o transistor 1 está saturado, porque a tensão no seu coletor é baixa. E o transistor 2 está em corte, porque a tensão no seu coletor é alta. Quando que eles vão mudar de estado? Olha, quando acontece uma transição de subida no pulso de entrada, né? Então aconteceu uma transição de subida, T1 saiu da saturação e foi para o corte, T2 saiu do corte e foi para a saturação. Fica nisso. Acontece uma transição de descida, não acontece nada com os transistores, né? Quem está em corte continua em corte, quem está saturado continua saturado. Só quando acontecer uma nova transição de subida do pulso é que ele muda de estado, né? O T1 que estava em corte satura e o T2 que estava saturado entra em corte. Na transição de descida não acontece nada, na transição de subida acontece a mudança dos estados aí dos transistores.
Considere aqui, né, quando vai de 0 para 1, esse pulso de entrada é como se a gente estivesse ligando lá a nossa chavinha, né? Quando vai de valor alto de tensão para valor baixo, aqui nos pulsos de disparo, é como se a gente estivesse desligando a nossa chavinha. O que mais dá para a gente observar aqui, pessoal? Dá para a gente observar o seguinte, ó, que a frequência dos pulsos de saída nos coletores é metade da frequência dos pulsos de disparo que eu estou aplicando, né? Olha só, para eu ter um pulso completo aqui, ó, eu estou saindo daqui, subiu, desceu, a hora que vai começar a subir de novo, isso aqui me dá um pulso completo. Só que para acontecer isso na saída, eu tive lá na entrada um pulso completo, 2 pulsos completos. Isso acontece tanto no coletor de T1 quanto no coletor de T2, né? A frequência de T1 e a frequência de T2 é a mesma, só que a minha saída lá no coletor de T1 está defasada de 180 graus da minha saída lá no coletor de T2. Então, se a gente chamar a saída lá no coletor de T1 de Q e chamar a saída no coletor de T2 lá de Q barrado, então essas duas formas de onda aqui estão defasadas de 180 graus. Nada mais justo, né? Porque o multivibrador biestável faz isso, né? Quando um transistor está em corte, outro está saturado e vice-versa, né? Mas essas frequências aqui de saída, então, é a metade da frequência que eu tenho na entrada. Exatamente a metade. Então, a gente pode até falar que esse circuito, do jeito que está funcionando aqui, ele é um divisor de frequência? Sim, é um divisor de frequência por 2. Preciso de 2 pulsos completos na entrada para ter um pulso completo na saída. E é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender direitinho esse disparo pelo emissor do multivibrador biestável. Vamos agora disparar o multivibrador biestável pela base. O multivibrador em si é o mesmo, né, pessoal? Tanto que se você tivesse montado esse circuito aqui com determinados valores de resistores e capacitores e feito o disparo pelo emissor, agora no disparo pela base o circuito do multivibrador permanece o mesmo, com os mesmos valores de componentes. A única coisa que está mudando é o circuito de disparo. Veja que é um circuito um pouco mais complexo, né? Mais bem elaborado. E eu diria até que é mais seguro. Aqui realmente não vai falhar uma. Veja que o nosso circuito de disparo, então, ele é formado por 2 circuitos diferenciadores, né? Um aqui do lado direito, formado por C4 e RD2, que vai atuar sobre o transistor 2. E um outro diferenciador aqui, formado por C3 e RD1, que vai atuar sobre o transistor T1. Temos 2 diodos aqui no meio. Já vamos ver para que é que ele presta. Mas já de cara vamos admitir que esse diodo aqui, a queda de tensão na junção dele seja 0,7, tá bom? O nosso circuito de disparo, né, formado por esses 2 diferenciadores, não tem mais nada a ver com os emissores do transistor, tá vendo? O resistor de emissor está aqui. No que nós vimos anteriormente, no disparo pelo emissor, o resistor de emissor era parte integrante do circuito diferenciador. Isso aí vai me dar uma diferençazinha mínima que eu vou mostrar para vocês já já, de valores de tensão que a gente vai ter aqui no nosso circuito ou nos nossos circuitos diferenciadores. Porque veja bem, no disparo pelo emissor a gente estava querendo alterar o valor da tensão do emissor. Agora não, agora a gente vai mexer com o valor de tensão na base dos transistores. Então eu não quero mais mexer com o valor da tensão de emissor, eu vou manter ela constante. A diferença que eu me referi desses circuitos integradores, daquele circuito integrador lá do disparo pelo emissor, é o seguinte: quando eu não estou aplicando pulso lá na entrada de disparo, ou seja, eu estou nesse instante aqui, ou nesse instante aqui, eu estou com a chavinha aberta ou fechada, não estou nem ligando nem desligando. O valor de tensão aqui no meu circuito integrador é 0. Aí sim, quando eu ligo a chavinha, ele me dá um pulso positivo. Quando eu desligo a chavinha, ele me dá um pulso negativo. Ou se eu estiver aplicando pulso de alguma outra forma,
Quando eu tiver uma transição de subida desse pulso, ele me fornece um pulso positivo. E quando eu estiver na transição de descida desse pulso, ele me fornece um pulso negativo de tensão. Já nesse aqui, né, que a gente usou no disparo pelo emissor, nesses instantes aí, ó, eu já tinha o valor de tensão. E que valor de tensão é esse aqui? É o valor de tensão nos emissores do transistor, proporcionado por esse resistor aqui, ó, o resistor emissor, porque ele é parte integrante do circuito diferenciador. Então, mesmo que eu não tenha corrente de carga ou de descarga do capacitor, os emissores já estão no potencial de 1 volt. Então, é esse potencial que eu tenho aqui lá no emissor. Então, quando eu dou um pulso positivo lá na entrada, ele me dá um pulso positivo de tensão nos emissores. Quando eu dou um pulso negativo lá na entrada do disparo, ele me dá um pulso negativo nos emissores. Mas fora esses pontos, fora esses pulsos, né, os positivos e os negativos, eu já tenho um certo valor de tensão. Nesse aqui não, né? Eu não estou acionando lá a chavinha, eu tenho 0. Mas vamos colocar valores de tensão aqui no circuito, para ficar mais fácil da gente analisar e com valores numéricos, né? Então tá aí, estou admitindo que esse transistor aqui está saturado, tensão baixa no seu coletor. E esse aqui está em corte, tensão alta no seu coletor. Veja que essa tensão alta aqui, ó, está presente nessa armadura desse capacitor C4 e no catodo do diodo D2. Esse valor baixo de tensão aqui, ó, 1,3, está presente nessa armadura do capacitor C3 e no catodo do diodo D1. Não estou acionando a chavinha, então não tenho aqui corrente, nem corrente de carga, nem corrente de descarga. Eu estou nesse instante aqui, ó, 0 volt. Vamos dar uma olhada nesses dois diodos. Esse diodo aqui, ó, está polarizado inversamente, porque o seu catodo está no potencial de 12 volts e o seu anodo está no potencial de 1,3 volts, que é a tensão de base desse transistor 2. Então ele está fortemente polarizado inversamente. Esse aqui já não, né? Como esse transistor aqui está saturado, eu tenho uma tensão aqui de 1,7 no anodo desse diodo. No catodo, eu estou com 1,3. Ele está polarizado diretamente, mas não está em condução ainda. Vamos admitir que para que esses diodos entrem em condução, eu preciso ter uma diferença de potencial entre anodo e catodo de 0,7. E eu não tenho, a diferença está em 0,4, né? 1,7 menos 1,3. Então, o anodo está 0,4 volts mais positivo do que o catodo. Ele está quase entrando em condução. Então vamos ligar a nossa chavinha aqui, ó. Vamos aplicar VCC nessa entrada aqui. O que vai acontecer? Bom, essa armadura e essa aqui estavam em 0, né? Essa outra do lado de cá estava em 12. Quando eu aplicar VCC, eu vou ter 12 do lado de cá e 12 do lado de lá. Não vai acontecer nada por aqui, né? Mas nesse aqui vai, né? Esse potencial de 1,3 volts aqui estava nessa armadura. E agora eu estou colocando essa armadura aqui no potencial de 12. Esse capacitor vai carregar, então? Vai. Eu vou ter uma corrente fluindo do menor potencial para o maior potencial? Vou ter uma corrente nesse sentido aqui. Nesse instante, essa corrente passando por esse resistor aqui, ó, me proporciona uma queda de tensão nesse resistor. Então, esse valor aqui que estava em 1,3 vai para um valor bem maior de tensão. Valor positivo, né? Então, ele me coloca esse diodo aqui em polarização inversa, chavinha aberta. Esse aqui já está lá como uma chave aberta mesmo. Então, no pulso positivo, aqui na entrada, não acontece nada com o circuito, porque eu só tive uma elevação de tensão aqui no catodo desse sujeito aqui, esse diodo D1. Quando eu desligar a chavinha, colocar ela por terra, aí o meu capacitor vai descarregar. Eu vou ter uma corrente em sentido inverso. Vou ter uma corrente em sentido inverso. Essa corrente no sentido inverso aqui vai me gerar aquele pulso negativo, né? Agora eu vou ter esse pulso negativo lá. Então a tensão aqui, que estava em 1,3, durante aquele pulso negativo, vai para um valor negativo de tensão. O diodo entra em condução? Entra.
ele vira uma chavinha fechada, então? Vira. Então, esse potencial negativo que eu estou tendo aqui, devido à descarga do capacitor, eu estou aplicando na base desse camarada aqui? Estou diminuindo a tensão aqui na base? Estou. Como eu estou com uma tensão de emissor constante, eu estou diminuindo o VBE, consequentemente o transistor entra em corte. Se ele entra em corte, a tensão aqui sobe, aplico na base desse e esse aqui satura. Aí inverteu a situação? Inverteu a situação, né? Agora eu tenho tensão baixa do lado de cá e tensão alta do lado de cá. Aí, invertida a situação. Esse transistor saturado me proporciona uma tensão de coletor baixa, né? Está na armadura desse capacitor aqui e no catodo desse diodo 2 agora. O diodo 1, que estava com 1,3, agora está com 12 no seu catodo. Inversamente polarizado, né? Esse D2 agora que está polarizado diretamente. Só que ele não está em condução ainda, está quase conduzindo. A diferença de tensão entre anodo e catodo está sendo 0,4. Então, de novo, se eu ligar a chavinha aqui, eu vou ter uma corrente aqui? Vou. Vou ter um pulso positivo aqui? Vou. Então, esse diodo fica mais inversamente ainda polarizado, né? Não acontece nada. Na hora que eu desligar a chavinha, vai ter uma corrente de descarga do capacitor no sentido contrário? Vai. Vou ter um pulso negativo de tensão aqui? Vou. O diodo vira uma chavinha fechada, esse valor negativo aqui eu aplico lá na base. Diminuo então o VBE do transistor, ele entra em corte. A tensão aqui sobe, essa tensão alta eu aplico na base desse e esse satura. Ele volta para essa condição, para a condição anterior. Então, veja que nesse disparo pela base, a mudança de estado ocorre na transição de descida do pulso. Então, se eu tivesse uma chavinha manual lá, na hora que eu ligar essa chavinha para o VCC, não acontece nada. Posso manter ela ligada lá uma semana, não acontece nada. Mas no instante em que eu desligar, que eu mudar de VCC para o terra, aí sim, esse pulso negativo, então, vai diminuir o valor da tensão na base do transistor que está saturado. A diferença do disparo pelo emissor para o disparo pela base, então, é essa, né, pessoal? As duas formas a gente está diminuindo o VBE do transistor saturado. Só que no disparo pelo emissor, a gente manteve a tensão da base e aumentou a tensão de emissor. Nesse aqui a gente está fazendo ao contrário. Está mantendo a tensão de emissor e diminuindo a tensão na base. Então vamos ver se acontece tudo isso que a gente acabou de explicar mesmo. Mudei um pouco aqui, né, pessoal? Tirei os voltímetros e vamos monitorar através de LEDs. Então, quando o LED acender, é porque o transistor está saturado, né? Tem a corrente de coletor, acende o LED. O transistor que estiver em corte, o LED vai estar apagado. Mantive aqui no circuito T1 com ganho maior do que T2, tá? Então, na hora que a gente ligar, o transistor 1 vai entrar saturado, consequentemente, esse LED aqui aceso. Vamos ver? Pronto, olha lá. Então, T1 está saturado, T2 em corte. A gente disse que nesse disparo pela base, quando eu ligar a chavinha, não acontece nada, né? Tá lá, liguei a chavinha, não aconteceu nada. Vou desligar. Pronto, mudou de estado. Vou ligar de novo. Então, liguei, não acontece nada. Desliguei, muda de estado. Mais uma vez, liguei, nada. Desliguei, mudou. Então, assim, vai ser sempre na transição de descida do pulso. Sempre que eu vá de VCC para 0 volt. Vou fazer o seguinte agora. Vou tirar essa chavinha aqui, que a gente está aplicando o pulso manual, e vou colocar um geradorzinho de pulso aqui, para a gente ficar monitorando aí. Pronto, tirei a chavinha manual, coloquei aqui no gerador de sinais, já regulei ele para um valor de tensão adequado, para a gente aplicar aqui na entrada de pulso. E uma frequência bem baixinha, né? Senão a gente não vai conseguir enxergar os LEDs acendendo e apagando, ou a mudança de estado dos transistores, né? Eu vou ligar esse negócio. Aí. Agora você não precisa fazer nada, né? Você está gerando um pulso automático aí, ele fica mudando de estado.
Vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou manter um geradorzinho de pulsos aí na entrada de disparo e vou colocar o osciloscópio para a gente observar as formas de onda. Pronto. Substituir aqui o gerador de sinais por um geradorzinho de pulso, um gerador de onda quadrada, tá? Deixei ele em 1 kHz, uma frequência bem alta. Então, com o osciloscópio, a gente vai monitorar esses pulsos que a gente está aplicando aqui na entrada e os coletores de T2 e de T1. Vamos ligar esse negócio para ver o que acontece. Pronto, olha que coisa bonita, né? Aqui embaixo, em vermelho, eu estou mostrando a forma de onda do sinal que eu estou aplicando aqui na entrada de disparo. Aqui em cima, em amarelo, eu estou mostrando a tensão aqui no coletor do transistor 1. E aqui em azulzinho, eu estou mostrando a tensão no coletor aqui do transistor 2. Olha só, veja que continua a mesma coisa, né? A frequência dos pulsos de saída do multivibrador é metade da frequência dos pulsos de entrada. Continua, é o mesmo multivibrador, né, pessoal? Só mudamos a forma de dispará-lo. E dá para a gente observar bem aqui esse tipo de disparo, disparo pela base. Olha, quando que está mudando de estado aqui o transistor? Ó, aqui, ó, esse aqui está em corte. Quando que ele vem para saturação? Olha só, na transição de descida de um pulso de disparo. Quando eu tenho uma transição de subida, não acontece nada. Aí quando desce de novo, mais uma transição de descida, aí que ele muda de saturado para cortado. A outra saída é o inverso, né? Porque essa é a função do multivibrador biestável. Quando um transistor está em corte, o outro está saturado. E vice-versa, né? Veja que, como é o mesmo circuito, as tensões na saída dos coletores são defasadas de 180 graus. Elas possuem a mesma frequência, só que defasadas de 180 graus. Não importa se o disparo é pelo emissor ou se o disparo é pela base. A única coisa que diferencia do disparo pelo emissor para o disparo pela base é a hora que acontece a mudança, né, dos transistores. No disparo pelo emissor acontecia na transição de subida. No disparo pela base, que a gente está vendo aqui, é na transição de descida. E é isso. Acho que deu para a gente matar esse assunto, né, pessoal? Deu para a gente ver direitinho aí como funciona o multivibrador biestável e as duas formas que a gente tem para provocar o seu disparo, a sua mudança de estado. Até um próximo vídeo.